Quando a gente está procurando investimentos para deixar a nossa reserva de emergência, é normal nós buscarmos uma rentabilidade mais elevada. E tu já deve ter reparado que a rentabilidade dos CDBs oferecidos pelos bancos diferem bastante entre si, né? Alguns bancos oferecem um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, outros 103, 105, alguns até 110. Eu já vi bancos que oferecem CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, por que existe toda essa diferença dessas rentabilidades entre bancos, e eu vou te dizer por que muitas vezes o CDB que rende menos é melhor para deixar a reserva de emergência. Opa, meu nome é Francisco, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Como que é definida a rentabilidade de um investimento de renda fixa? A rentabilidade anda junto com outros dois fatores, o prazo e a segurança. O prazo, porque quanto maior o prazo de um investimento, maior a rentabilidade que os bancos podem oferecer. Por que isso acontece? Porque quando tu investe em um CDB, algum produto do banco, tu está emprestando dinheiro para ele te pagar depois com juros, né? E com um prazo mais longo, significa que os bancos podem pegar esse dinheiro e alocar em projetos, em investimentos que vão ter um retorno mais elevado, mas que precisam de mais tempo para trazer esse retorno. Então, como está garantido que ele não vai precisar te devolver esse dinheiro antes, ele te garante também uma rentabilidade mais alta. Já aqueles CDBs, aqueles produtos com prazo menor, né, principalmente aqueles que rende, aliás, com liquidez diária, que tu pode resgatar a qualquer momento, esses vão ter uma rentabilidade menor. Por quê? Porque como o banco precisa deixar muito dinheiro em caixa, digamos assim, para poder pagar qualquer pessoa que queira solicitar o resgate a qualquer momento, eles não podem colocar esse dinheiro em projetos mais longos, em projetos que vão ter um retorno mais alto, só lá na frente. Por isso que, de maneira geral, quanto maior o prazo de um investimento, maior a rentabilidade. E antes da gente passar para a questão da segurança de um investimento, uma coisa muito importante que tu precisa fazer é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Porque assim tu garante que o YouTube vai te notificar todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Todas as terças e quintas saem vídeos que te ajudam a investir melhor o teu dinheiro. E na questão da segurança é o contrário do prazo, porque no prazo, como a gente já viu, quanto maior o prazo de um investimento, maior a rentabilidade dele. Na segurança é o contrário, quanto maior a segurança de um investimento, menor é a rentabilidade dele. É por isso que esses bancos maiores, esses bancos grandes, assim, os principais bancos do Brasil, eles normalmente oferecem produtos com uma rentabilidade mais baixa para o público em geral. Porque como eles são mais seguros, ou seja, eles têm menos chance de quebrar, eles costumam oferecer produtos um pouco piores para o público em geral. Porque para um público com poder aquisitivo mais alto, acima de R$1 milhão, 10 milhões de reais, aí eles oferecem produtos bons. E isso faz com que nós, o público em geral, busque investimentos nesses bancos digitais, né, que oferecem CDBs principalmente com uma rentabilidade um pouco mais atrativa. Só que mesmo entre esses bancos digitais a gente encontra diferenças absurdas, assim, tipo um banco oferece um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, enquanto o outro oferece um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI. E a gente pensa, bom, como os dois são protegidos pelo FGC, então eu vou deixar o meu dinheiro nesse daqui que rende 110% do CDI, porque a segurança é a mesma. Mas é aí que está a pegadinha. Na teoria, a segurança é a mesma. Na prática, não é bem assim. Porque quando um banco oferece uma rentabilidade mais alta, significa que ele está pagando mais caro para captar uma certa quantia de dinheiro do que um outro banco que está pagando menos, que está oferecendo um CDB que rende 100% do CDI. Isso pode significar que este banco que está pagando mais, que está oferecendo o CDB melhor, ele está com mais dificuldade de captar dinheiro. Por isso ele está reduzindo a margem de lucro dele. Ou seja, esse banco que está pagando mais, normalmente costuma ser mais arriscado do que esse que está pagando menos.
Ah, Francisco, mas ele tem a proteção do FGC, então tá sussa, né? Porque se ele quebrar, eu pego meu dinheiro de volta depois com o FGC. Verdade, mas tem um problema em pensar dessa forma. Só que antes de eu falar qual o problema de pensar dessa forma, vamos analisar as rentabilidades desses dois CDBs aqui. Um que rende 100% CDI e outro que rende 110% CDI. Será que é tão diferente assim? Será que é tão mais alta essa rentabilidade? Para responder isso, eu fiz uma simulação aqui que eu vou mostrar para vocês agora na tela do computador. Eu fiz algumas simulações aqui, na verdade. O que eu considerei? Considerei, então, o CDI de hoje, né? Como a taxa Selic, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 2% ao ano, o CDI está em 1,9% ao ano. Então, um CDB que rende 100% de CDI está rendendo hoje 1,9% de CDI, 1,9% ao ano, e um CDB que rende 110% de CDI está rendendo 2,09% ao ano. Então, eu considerei alguns cenários aqui com valores diferentes. Então, isso daqui faz de conta que esse daqui é o valor que a gente tem na nossa reserva de emergência. Então, algumas pessoas precisam de 5 mil reais na reserva de emergência, outras precisam ter 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil ou outros valores. Cada pessoa sabe quanto que ela precisa ter na sua reserva de emergência. Se tu não sabe quanto que tu precisa ter investido na tua reserva de emergência, eu vou deixar o link para um vídeo aqui em cima onde eu ensino como fazer essa conta. Mas beleza, eu considerei aqui então cada um desses valores e depois de um ano quanto que teria, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para as duas rentabilidades, rendendo 1,9% ao ano e rendendo 2,09% ao ano. E daí, bom, é óbvio que esse daqui rende um pouquinho mais e a gente pode ver que, por exemplo, tendo 5 mil reais investido na reserva de emergência depois de um ano a 2,09%, teria R$ 5.104,50, sendo que aqui teria 5.095. E a diferença desses valores está nessa tabela aqui. Então, por exemplo, a diferença de 5.104,50 para 5.095 é 9,50. E daí a gente vê que essa diferença depois vai aumentando, né? Depois de 2 anos seria 19, 30, 40 e depois de 5 anos seria R$ 51 reais. E com valores maiores, se a minha reserva de emergência for 10 mil reais, depois de um ano essa diferença seria 19, depois de 5 seria 102. Se a minha reserva de emergência for 30 mil reais, depois de um ano essa diferença seria 57, depois de 3 anos seria 13, depois de 5 anos seria 308. Então a gente consegue ver que sim, tem uma diferença de rentabilidade, assim, mas particularmente eu acho essa diferença insignificante. 5 anos depois vou ter 300 reais a mais só. E voltando para a questão do risco agora, né, da segurança. Qual o problema daquele pensamento em que, se esse banco quebrar, é só eu acionar o FGC e pegar o meu dinheiro de volta? Imagina o seguinte, imagina que tu tem todo o teu dinheiro investido em um CDB que rende 110% de CDI de liquidez diária. No caso, seria esse cenário aqui. Tu tem toda a tua reserva de emergência investida nesse CDB. E esse banco quebra, porque ele é muito mais arriscado. Ele está oferecendo essa rentabilidade mais alta exatamente porque ele está com dificuldades em captar dinheiro. A gente pode não ver, esse aqui é a maior pegadinha. A gente muitas vezes não consegue enxergar que o banco tem um risco maior, porque a gente olha os dois estão protegidos pelo FGC. Então, azar. Só que daí imagina que tu tem toda a tua reserva de emergência investida nesse banco aqui e ele quebra. Qual o problema desse tipo de pensamento de, é só acionar o FGC? Porque por mais que o FGC vá te pagar, sim, todo o teu dinheiro de volta, ele demora. Ele pode levar 2, 3, 4 meses até te pagar. E se durante esse tempo acontecer alguma coisa que tu precisar usar o dinheiro da tua reserva de emergência, e aí? O que vai acontecer? Como é que tu vai fazer? Pois é, né? E todo esse risco de deixar o meu dinheiro em um banco mais arriscado para conseguir só 100, 200, 300 reais a mais de diferença depois de 5 anos, correndo o risco de ficar desprovido da minha reserva de emergência durante alguns meses, para mim não vale a pena. Tanto é que na minha reserva de emergência eu ainda divido ela em duas. Uma parte eu deixo no Tesouro Selic e outra parte eu deixo num CDB desses aqui, de liquidez diária, que rende 100% do CDI. Até mesmo porque não é a reserva de emergência que vai te deixar rico.
Eu já falei isso em outros vídeos e eu vou repetir. A maioria das pessoas perde muito tempo tentando buscar o melhor investimento possível com maior rentabilidade para deixar a reserva de emergência. Não, tá errado. A reserva de emergência, o mais importante dela é segurança e liquidez. É no restante da tua carteira de investimentos que tu vai buscar uma rentabilidade mais alta. É aqui nessa parte que tu vai perder tempo, vai analisar, vai buscar investir em ações, em fundos imobiliários, em ações estrangeiras, enfim. É aqui que tu vai buscar uma rentabilidade mais alta. Aliás, eu já fiz eu fiz 2 vídeos aqui no canal ensinando como analisar empresas para investir melhor no longo prazo. Eu vou deixar o link para esses 2 vídeos aqui em cima nos cards e aqui embaixo nos links da descrição. Então, para recapitular rapidinho aqui o que a gente viu nesse vídeo. Reserva de emergência, o mais importante é segurança e liquidez. Não é na reserva de emergência que tu vai buscar a maior rentabilidade. Não tem que ficar quebrando a cabeça buscando o investimento com maior rentabilidade para investir em reserva de emergência. É no restante da tua carteira de investimentos que tu vai buscar uma rentabilidade mais elevada. E se tu vê algum banco oferecendo um CDB ou algum outro produto com alguma rentabilidade muito maior do que a média assim, do mercado pelo mesmo risco, desconfia, porque significa que tem alguma coisa aí dentro que a gente não está enxergando. Onde que tu está investindo a tua reserva de emergência hoje? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.